Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E hoje tem Alô Doutor. Vamos falar de uma data importante que acontece agora no mês de setembro, que é justamente o dia de conscientização contra o câncer de estômago. Olha, gente, esse é um tipo da doença que vem sendo crescente entre os homens e também entre as mulheres. Doutor Sidney já está conosco, né, doutor Sidney? Tudo bem? Muito bem-vindo, doutor Sidney, para falar de um assunto que interessa a todo mundo e principalmente a prevenção do câncer de estômago. O câncer de estômago ele tem aumentado a incidência porque nós estamos comendo errado. Então, você falou em prevenção, a gente tem que melhorar a nossa comida, diminuir o sal e certamente a gente vai ter uma vida mais saudável. E olha, a gente vai aproveitar para falar do mês de setembro, dia em que a gente está aí combatendo, chamando a atenção, se conscientizando contra esse tipo de câncer, que é o câncer de estômago. E vamos falar também das campanhas, dos laços. Não sei se você sabe, mas o Brasil, e que bom que isso aconteceu, a gente adota muito agora os laços. Né? No mês de dezembro, a gente usa o laço vermelho para lembrar do ativismo contra a AIDS. No mês de outubro, a gente acaba utilizando o rosa para utilizar justamente o chamamento com a cor rosa. Mas setembro também, nós estamos comemorando aí justamente a saúde pública, chamando a atenção contra o câncer de estômago, chamando a atenção contra o suicídio. Então, essas campanhas, elas são muito importantes. Daqui a pouco, portanto, a gente vai falar de mais essa campanha, desta vez sobre o câncer, mas o tratamento, a prevenção do câncer de estômago. Olha, gente, nós vamos começar já agora a falar da nova lei da adoção no Brasil. Há cerca de 2 semanas, a gente vem discutindo muito lá em Brasília a nova legislação que vem aí quebrando muitos paradigmas, muitos obstáculos para que nós tivéssemos o avanço nessa legislação. A gente vai bater um papo agora com meu queridíssimo amigo, o deputado Sóstenes, ele que foi, na verdade, que já foi apresentada a sua relatoria na Câmara dos Deputados, e a gente fez questão de bater esse papo agora aqui no Câmara 13, aqui na Band Amazonas, com o relator da nova legislação da adoção brasileira. Querido Sóstenes, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, querida deputada, colega, amiga nossa aqui, com um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados, Conceição Sampaio. É uma alegria estar com você nesse seu programa, com seus telespectadores, com esse povo querido do estado do Amazonas. A todos vocês, o meu carinho e o fraterno abraço. Sóstenes, vamos falar um pouco dessa nova legislação já aprovada, a relatoria na Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que nós temos tantas crianças aí esperando por uma família e temos tantas famílias esperando aí por uma criança. Quais são os benefícios desta lei, hein, Sóstenes? O primeiro que eu digo é a adoção voluntária e resguardar o direito da mãe ao sigilo. Muitas mães não doavam seus filhos para adoção com medo de que o nome dela fosse exposto. Agora, com essa alteração que nós fizemos, e espero que o Senado vote o mais rápido possível para ir à sanção presidencial, as mães terão garantia de sigilo quando ela quiser entregar seu filho à adoção. O segundo item muito importante que eu acho que nós conseguimos foi diminuir os prazos para o judiciário. Antes nós tínhamos um prazo, não eram determinados prazos, por exemplo, para a destituição do pátrio poder. Agora nós temos até 10 dias. E o prazo total, que antes era em torno de 2 anos, e em 90% dos casos havia uma negativa da adoção, agora o prazo total são 120 dias, ou seja, 4 meses, prorrogáveis por mais 4 meses, e aí, ou seja, totalizando um prazo máximo de 8 meses para terminar um processo de adoção. Esses dois, para mim, são os grandes avanços e os gargalos que nós vamos resolver essa problemática de ter 50 mil crianças nos abrigos e orfanatos e 150 famílias querendo adotar, mas a legislação impedia.
Olha só, gente, que coisa bacana, né? O avanço da legislação. Agora, é importante, e eu quero já perguntar isso ao deputado Sóstenes, a questão da naturalidade. Esse é um problema sério que nós temos no Amazonas. Por exemplo, Iranduba, que fica aqui pertinho da gente, da cidade de Manaus, né? A gente está a poucos metros ou quilômetros de Iranduba, mas uma ponte em 10 minutos nos leva para o outro lado do rio para chegar no município de Iranduba. Lá não tem maternidade, o que inclusive me fez agora, como deputada federal, a enviar uma emenda parlamentar para ter Iranduba a sua primeira maternidade. Mas o certo é que as crianças que são geradas no Iranduba, na hora do nascimento, por não ter maternidade, as mães atravessam a ponte e vêm procurar uma maternidade em Manaus. Na hora de fazer o registro, essa criança é registrada como Manaus, a naturalidade. E aí, se a gente for olhar a quantidade de habitantes, cada vez Iranduba tem menos habitantes. E um dos motivos é esse. Então, a nova legislação muda a questão da naturalidade. Deputado Sóstenes, querido, vamos explicar um pouquinho essa mudança na naturalidade? Outro grande avanço, não só o problema do Amazonas, mas de vários estados do Brasil, mas eu sei da dificuldade especial do povo do estado do Amazonas, seu povo que te ama, que te admira, que admira seu programa, Conceição. Nós temos agora essa flexibilidade. Quando uma mãe tem que ir por questões de não ter maternidade, ou até mesmo porque estava a passeio e deu à luz a criança numa cidade vizinha, numa outra cidade, ou até mesmo em outro estado, ela vai ter a opção de, na hora do registro, a criança nasceu em tal cidade, mas a naturalidade, ela dá a naturalidade à criança da cidade onde ela realmente quer, em especial, normalmente os pais querem a cidade onde residem, e facultamos aos pais para dar essa nova titulação aos seus filhos. É um grande avanço, eu acho que é um avanço importante para a nossa sociedade. Vivemos num mundo globalizado, onde as pessoas transitam com muito mais facilidade que outra época, e a legislação precisa se atualizar. Meu querido Sóstenes, muito obrigado. Olha, primeiro uma honra conversar com o relator da nova legislação brasileira da adoção, né? Que é uma lei nova, atuante, que certamente encurta todo esse caminho entre a família que quer adotar e a criança que precisa ser adotada. Então, muito obrigada. Estamos lhe aguardando aqui no Amazonas e, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu tenho honra e orgulho de ser um deputado de primeiro mandato que nunca respondia a um processo judicial e falar que sou amigo, companheiro dessa grande deputada que vocês enviaram para representar o estado de vocês. Parabéns, Conceição Sampaio. Obrigado a cada telespectador. Obrigado, meu querido. Muito bacana mesmo. A gente está falando dessa legislação tão nova, não é, gente? Mas certamente que vai acabar com os entraves que nós tínhamos aqui no nosso país. Olha, a gente vai agora para o centro de Manaus. A prefeitura está aí fazendo toda uma mudança no centro, trazendo a revitalização e fazendo com que também a nossa história possa ser vivenciada por essa nova geração. A gente vai ver aqui na tela da Band. Na manhã do sábado, o secretário-chefe da Casa Civil visitou as obras e destacou a importância da revitalização da matriz para a história e para o turismo de Manaus. Faz parte da construção, da reconstrução do centro de Manaus. A Praça da Matriz é histórica, é uma praça que na Manaus antiga ela era amplamente visitada, frequentada pelas famílias manauaras que moravam principalmente no centro da cidade, e a prefeitura faz esse resgate. Está atrasada a obra, nós temos que deixar claro, falar a verdade, que a obra está atrasada, mas no esforço conjunto do secretário do centro, Rafael Sayag, do IFAM, representando o governo federal, e da prefeitura como um todo, nós vamos conseguir entregar até dia 15 de novembro a obra pronta para que a população de Manaus possa usufruir de mais este bem, de mais esta área. Toda a área do relógio municipal já está praticamente concluída. A parte de iluminação e instalação dos paralelepípedos já se encerrou. Faltam apenas poucos detalhes para tudo ficar pronto. Através da gestão do prefeito Arthur, está reencontrando a sua história aqui no centro, né? A Praça da Matriz é a praça que recebia aquelas pessoas que vinham de barco conhecer Manaus, era o porto de entrada de Manaus. Então é muito importante para a cidade toda, enquanto emblema, enquanto símbolo, ter essa praça resgatada, representada, aberta, para toda a população poder visitar e conhecer um pouquinho da nossa história.
Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, agora para o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Gente, hoje a gente volta a falar sobre câncer. Desta vez, câncer de estômago. E daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem que mostra isso, a incidência do câncer entre os homens e entre as mulheres. Doutor Sidney, vamos falar um pouco, então, a respeito do câncer de estômago, que é uma doença que mata, mas ela pode ser prevenida, doutor Sidney? Certamente sim. Como todo tipo de câncer, a gente pode prevenir. E hoje a prevenção passa por uma dieta adequada e a pesquisa de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é hoje um fator cancerígeno. Além da dieta, e eu bato muito isso, aquela dieta que é rica em sal, aquela dieta que você come muito aquele carvãozinho do churrasco, aquele carvãozinho gordura que fica no peixe, isso ao longo dos anos você tem uma maior incidência de câncer na nossa população. Então a gente tem observado alguns países como o Japão e o Chile aqui pertinho. Então o hábito alimentar faz com que esse câncer tenha aumentado nessas populações e assim, se a gente puder fazer o diagnóstico precoce, nós vamos chegar a uns níveis. O Japão, por exemplo, essa doença, esse câncer, ele chega a ter 90% de cura. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Por conta do diagnóstico precoce que a gente tem, que alguns sinais que a pessoa tem que procurar indiretamente e rapidamente o seu médico. Eu posso me ater aqui? Você está comendo muito bem, você come uma quantidade, um prato de comida, com uma carne, um peixe, um arroz, um feijão. Em determinado momento da sua vida, você começa a sentir assim, eu comia 500 gramas, por exemplo, por dia, eu estou comendo 400 porque o 500 não entra mais. Eu estou com aquela saciedade, no popular, o empachamento. E isso já é um sinal de alerta. Tem que ter muito cuidado. Outro sinal de alerta é pessoas que começam a apresentar quadros de anemia. Então, não raramente, a pessoa vai ao médico para fazer um diagnóstico de anemia e fica tomando ferro por conta própria. E não esquece que as úlceras gástricas, elas podem sangrar e assim, 50 ml por dia durante um mês, você vai ter uma perda muito importante de sangue e essa pessoa pode já ter um câncer diagnosticado se ela procurar um médico precocemente. Mas o mais importante é o que nós vamos discutir agora, que nós estamos, a sociedade brasileira, olha só, um câncer tão importante que nós temos na sociedade brasileira e uma sociedade mundial só sobre câncer gástrico. E agora, em setembro, nós escolhemos o dia para falarmos sobre câncer gástrico, para que a pessoa procure antes de ter sintoma. Porque assim como o exame de preventivo que as mulheres fazem, o exame de mama que as mulheres fazem, o exame do toque retal que os homens fazem, nós estamos preconizando que homens, a partir dos 45 anos, que tenham história familiar de câncer, façam endoscopia, ou a partir dos 50 anos, mesmo sem história familiar, que façam um exame de endoscopia na tentativa de fazer o diagnóstico precoce, assim como acontece no Japão. Agora, doutor Sidney, o senhor acabou de falar alguns tipos de câncer, não é? E antigamente, há um tempo atrás, acho que menos de uma década atrás, ninguém nem falava a palavra câncer, a palavra CA. Era tão difícil entender, pensar que você pudesse estar com essa doença ou alguém da sua família, que você evitava, inclusive, falar a palavra. Falava CA para não dizer câncer. Hoje a medicina ela já evoluiu, existe, graças a Deus, prevenção, tratamento, mas, acima de tudo, diagnóstico preciso e diagnóstico precoce. Em relação ao câncer de estômago, estava lendo que é o quarto com maior incidência entre os homens e o sexto entre as mulheres. Por quê? Os homens é porque fumam mais, bebem mais ou não? Isso não tem a ver? Exatamente isso. O hábito do cigarro é uma coisa muito comum nos homens e eu vou te falar uma coisa, na região norte, o câncer de estômago só perde para o câncer de próstata. Nós estamos em segundo lugar entre os homens aqui na região norte e o terceiro entre as mulheres. Só está perdendo para o câncer de colo de útero e de mama. Então, realmente, está muito relacionado com o hábito. O homem, além dele fazer o uso do cigarro, ele tem uma alimentação muito mais irregular do que a mulher e os diagnósticos são mais tardios na mulher. Então, como você falou, o câncer antigamente era uma doença estigmatizada. Hoje, as pessoas que têm câncer, elas batem no peito e dizem, eu superei o câncer, eu volto a trabalhar. E uma coisa que a gente vê muito no dia a dia é que assim, as pessoas que têm câncer não têm que se aposentar.
As pessoas que têm câncer, você trata a doença e depois você volta para a sua vida ativa se o diagnóstico for feito precoce. Doutor Cid, vamos sentar um pouco? Vamos sentar, a gente vai chamar uma matéria agora, mas daqui a pouco o doutor Cid vai falar sobre os estágios do tumor. E eu até quero já deixar uma pergunta sobre a diferença de nódulos e tumor, se tem alguma diferença. Mas vamos ver, acompanhar um pouco mais a respeito do câncer de estômago. Vamos ver. Também conhecido como câncer gástrico, os tumores do estômago aparecem em terceiro lugar na incidência entre homens e em quinto entre as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados mais de 20 mil novos casos de câncer gástrico por ano. A infecção pela bactéria H. pylori, o consumo de alimentos em conserva ou conservados em sal e a má conservação de alimentos têm sido apontados por muitos especialistas como uma das causas mais prováveis de câncer de estômago. O câncer de estômago se apresenta geralmente em 3 tipos distintos: adenocarcinoma, correspondente a 95% dos casos, o linfoma, 3% dos casos, e o leiomiosarcoma, 2% dos casos. Doutor Sidney, a gente deu aqui 2 números aqui, 3 entre homens, o terceiro entre os homens. Terceiro entre homens e 4 entre as mulheres. Nacionalmente nós temos o quarto entre os homens e 6º entre as mulheres. Significa que o Amazonas, infelizmente, precisa mudar esses números. O câncer de estômago no homem, ele superou o câncer de pulmão. Tá, então nós temos câncer de próstata, o câncer de pulmão, e assim ele está ali, ó. Às vezes ele pode ficar até como segundo lugar. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E o que acontece, que você vai perguntar, o que pode levar a isso? A falta de conservação do alimento inadequada. Conservar alimentos em sal, colocar alimentos em picles, aquilo ali tem um sobrenadante, que é uma substância rica em nitrosamina, que nitrosamina é uma substância cancerígena muito importante. Então, como eu falei, esses locais onde se come muito peixe salgado, muito carne salgada, muito alimentos conservados em vinagres, a incidência tem aumentado. E o Amazonas não foge disso, ou a região norte não foge disso, por conta da dificuldade. Você que está lá no interior nem sempre tem uma geladeira. Então, o alimento, para ficar conservado, ele passa mais tempo no sal. Você já viu como é que acontece? Que muda a cor, muda a característica da carne, por exemplo, porque o sal ele faz uma série de reação química, e essa reação química, ela leva a uma alteração no DNA do organismo. E tentando responder o que você falou, a diferença entre nódulo e tumor, na verdade é o tamanho. Os nódulos são lesões menores, abaixo de 2 centímetros. Quando você faz um exame de tomografia, um raio-x, e você encontra um sinalzinho ali, uma coisa que você diz, é um nódulo de mama, que é abaixo de 2 centímetros. Quando ele cresce, e aí ele passa a se tornar uma massa, ou chamado também de tumor. Então, a diferencial é basicamente em relação ao tamanho e o momento do diagnóstico. O que eu vejo hoje, por exemplo, eu trabalho muito com fígado. Eu fiz ambulatório hoje. Eu já atendi 3 pacientes com nódulos e 8 pacientes com massa, ou seja, eu estou pegando paciente com uma doença bem mais avançada, com tumores acima de 2 centímetros, que indica que o prognóstico é muito pior. Agora, doutor Sidney, deixa eu colocar na tela da Band os estágios do tumor. É importante que o doutor Sidney, até pedir ao senhor que possa já se dirigir à nossa tela, para que a gente possa explicar para você esses estágios que acontecem em relação à doença. O câncer de estômago é um dos tipos do câncer. Então, a alimentação tem tudo a ver com a possibilidade de você ter ou não ter um problema como esse. Estágios do tumor, doutor Sidney. A União Internacional de Controle de Câncer, ela tenta uniformizar como a gente vai falar de tumor. Então, a gente divide o tumor de acordo com o estágio. A gente conhece chamado TNM, que é tumor, N são as ínguas ou linfonodo e M é metástase. Então, o tamanho do tumor, o estágio, ele vai ser à medida que ele vai aparecendo. Isso aqui é a camada interna do estômago, imagina esse estômago com a camada interna, e o tumor no estágio inicial, estágio
T0 é um tumor incipiente que ele, se você observar, ele não aparece nem na mucosa, nem na parte da parede. Então, o diagnóstico é só quando você procura e faz a endoscopia e a biópsia e você chama achado. Não tem sintoma nenhum. Aqui no estágio 1, o tumor ele começa a atingir a mucosa e ele atinge a camada submucosa. Aqui a pessoa pode sentir uma sensaçãozinha de empachamento, de plenitude, mas também não pode dar nada. No estágio 2, esse tumor está crescendo e começa a atingir a parede muscular. Aqui é interessante porque ele encontra vasos. E esses vasos, ele pode levar uma célula dessa distante para o fígado, por exemplo. Então, no estágio 2, a doença já está chegando mais da metade da parede do órgão. No estágio 3 é quando ela chega em toda a parede, na camada serosa, quer dizer, aqui já é um tumor mais volumoso, é aquela pessoa que quando ela come, ela sente uma dificuldade muito grande de engolir, porque ela fica realmente empachada, porque a parede do estômago perde a sua elasticidade. Então, ela, quando come, ele tem uma dificuldade para engolir, tem uma dificuldade para passar esse alimento, e não raramente ele tem o vômito associado. E o estágio 4 é quando o tumor ele atravessa toda a parede do estômago e começa a pegar os órgãos que estão ao lado. Por exemplo, ao lado do estômago a gente tem o baço do lado esquerdo, tem a vesícula do lado direito, tem o pâncreas por trás, e não raramente ele cresce para cima e pode atingir até o músculo da parede abdominal. Infelizmente, na grande maioria das vezes, quando se faz o diagnóstico nessa fase, a gente já está pegando uma doença localmente avançada, que o tratamento, na grande maioria das vezes, é paliativo. Então, o que nós queremos? É fazer o diagnóstico no estágio 1 e estágio 2, que a terapêutica cirúrgica, ela te dá 80% de cura, quando bem operado, quando bem indicado, e aqui a gente faz até por videolaparoscopia. Então nós temos pacientes que a gente está fazendo isso aqui sem abrir a barriga. Faz por vídeo, resseca o órgão, tira os linfonodos, e isso é o grande avanço que nós estamos tendo na medicina moderna, são procedimentos minimamente invasivos que a pessoa retorna muito rápido à sua atividade profissional. Doutor Cid, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu quero deixar uma pergunta sobre metástase. O que é isso? Porque muita gente está com câncer, mas não tem metástase. Então, ok, dá para curar. Então, quando se fala que tem, o que a gente está dizendo com isso? Já o senhor fala após o intervalo comercial. Já estamos de volta e nós deixamos aqui uma pergunta para o nosso queridíssimo doutor Sidney Chalub sobre metástase. A gente ouve muito essa palavra, não é verdade? Mas muitas vezes a gente nem sabe o que isso representa, ou pelo menos só a gente imagina quando um médico diz tem metástase, que a coisa não está muito boa. Doutor Sidney, quando a gente recebe um diagnóstico que está lá, metástase, o que a gente está falando em relação ao câncer? A primeira coisa, que é a doença avançada. Então, a metástase é quando você tem doença fora do órgão onde surgiu o câncer. Vou dar um exemplo bem claro. Nós estamos falando de câncer de estômago. A pessoa tem câncer de estômago e pela corrente sanguínea ela tem células que chegam no cérebro. Então, ela tem o câncer do estômago e começa a ter um nódulo cerebral ou um tumor cerebral com as mesmas características do tumor do estômago. Ou seja, células do estômago, pela corrente sanguínea, como eu demonstrei ali, ela pode chegar num órgão distante. Então, nós temos alguns órgãos alvos. Por exemplo, da mama, a metástase é através de rede de linfonodos, ou como se fosse íngua. Por isso que as mulheres que operam mama têm que fazer a limpeza, esvaziamento axilar, porque existe a metástase, ou seja, linfonodal. O tumor é da mama da mulher e ele compromete a axila. É muito comum também ter metástase óssea. Câncer de próstata é um tumor que dá lá no homem, mas ele pela corrente sanguínea pode chegar no osso da coluna e dar muita dor. Então metástase nada mais é do que implantação de células do câncer distante do seu órgão de origem. Mas nesse caso, o tratamento, então, ele tem um pouco mais de dificuldade? Tem. Nesse caso, o tratamento geralmente é com quimioterapia, porque tem que ser droga sistêmica, porque a doença já está espalhada, e uma vez presença de metástase em um órgão, nós não temos nada que nos oriente se ele vai ter ou não metástase à distância. Hoje nós temos alguns exames que nos orientam muito a isso, um deles é o PET scan.
Então, o PET scan nada mais é do que uma varredura do corpo completo. Então, você faz uma tomografia com uma substância específica que absorve a glicose e onde ele capta, porque a célula cancerosa, ela consome muita energia. Então, ela come muita glicose. Então, o PET scan ele faz uma varredura da cabeça aos pés. É bem interessante. Ok, vamos às ruas aí. Muita gente querendo perguntar aí para o senhor a respeito do câncer de estômago. Vamos ouvir. Meu nome é Maria José. Doutor, o que causa o câncer de estômago? A alimentação é um vilão? Maria José, a alimentação é um dos vilões. O câncer do estômago está muito relacionado com isso, mas nós temos outro vilão que é uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que foi descoberto há aproximadamente 20 anos por 2 pesquisadores australianos, e a gente tem que fazer o diagnóstico, porque essa bactéria ela é muito comum na população e ela, associado à úlcera, tem uma predisposição a desenvolver câncer. Então, a dieta e o Helicobacter pylori são os 2 vilões que nós conhecemos hoje em dia. Ok, vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Marineuza. Doutor, o refluxo é um problema sério no estômago? Marineuza, o refluxo é um problema sério, mas muito mais do que evoluir para um câncer, ele é uma coisa sintomática. O refluxo nada mais é do que o conteúdo do estômago que retorna para o esôfago, e como o conteúdo do estômago ele é muito ácido, ele começa a irritar o esôfago, e se ele for muito intenso, ele pode chegar até na garganta, causando problemas otorrinolaringológicos, como tosse, até asma em alguns pacientes. Então é um problema sério que tem que ser tratado. Agora, doutor Sidney, em algum momento, o câncer de estômago pode ser hereditário ou sempre se adquire esse tipo de câncer? Existe um grupo de pessoas, principalmente do grupo sanguíneo A, que tem história familiar em pessoas com câncer abaixo de 40 anos, e tem se pesquisado hoje uma substância chamada L-caderina, que a L-caderina ele é um gene que se apresenta e tem esse fator hereditário. Então, as pessoas que têm o L-caderina positivo com história familiar de câncer gástrico, existem algumas situações que tem que fazer até gastrectomia total. Ok, mais uma pergunta, vamos lá. Doutor, meu nome é Davi. Qual é a relação da bactéria H. pylori e o câncer do estômago? Davi, é muito importante você falar, porque a gente tem o H. pylori, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que vive no estômago, ela produz uma substância chamada urease. E por que ela causa câncer? Porque ela vive num ambiente não ácido, o estômago é ácido, então ela muda o pH do estômago e para que ela consiga sobreviver. Nessa mudança, ela faz uma inflamação, tem uma reação linfóide e ela predispõe a câncer. Então, às vezes, um tipo de câncer, o linfoma, como foi passado, o linfoma malte, a gente nem opera. O linfoma malte inicial, a gente trata o Helicobacter pylori, que ele nada mais é do que uma reação inflamatória causada por essa bactéria, e a gente cura o câncer malte só com o tratamento do Helicobacter pylori. Então, nesse caso, o pH da água é uma coisa que tem que ser sempre avaliado, doutor Sidney? Existem alguns trabalhos mostrando a mudança do pH mais ácido, mais alcalino, mas o nosso organismo ele é perfeito. Ele precisa de um pH mais ácido no estômago para ele digerir os alimentos. E aí a gente tem que ter cuidado, porque se você agride e o que dá o câncer é você mudar o pH ideal do estômago. Então, tanto ele ficar mais ácido como menos ácido, ele vai dar problema. E no caso do refluxo, é o pH ácido do estômago que está fora do seu lugar de origem. Então, a gente é todo compartimentado, uma máquina perfeita que a gente não pode estragar esse funcionamento. Então, essa questão de muita gente falar, não, eu tenho que procurar a água alcalina, eu tenho que buscar. Essa busca, você tem que ir com um pouco mais de atenção em relação a isso? A água alcalina hoje é uma moda, mas ela tem uma série de vantagens outras, mas não relaciona com câncer de estômago. Porque assim, o pH da nossa água é neutro, ele nem ácido nem alcalino. Então, hoje a gente se imagina que você com pH alcalino, você vai diminuir a ação no estômago. Isso não tem nada comprovado em relação ao estômago, né? Isso é uma coisa que a gente pode frisar cada vez mais. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos. Doutor, o refluxo pode ser um sintoma de problemas sérios no estômago? Olha, eu quero te dizer o seguinte, o problema sério no estômago, ele pode manifestar com, sem ou apesar do refluxo. Então, é muito difícil eu fazer o diagnóstico só pelo sintoma, porque um câncer de estômago dá refluxo, uma gastrite dá daquela sensação de queimação, uma gastrite da queimação, uma úlcera da queimação e uma hérnia de hiato da queimação. Então, qualquer um desses sintomas,
eles são muito característicos. Então, o importante é que você notou alguma alteração fora do habitual, procure um médico, faça um exame e uma avaliação que você pode... Eu não tenho como te dizer, numa consulta, sem te fazer um exame específico, saber se é uma gastrite, se é uma úlcera, se é um câncer ou se é uma hernia de hiato. Então, é muito complicado a gente fazer o diagnóstico puramente clínico. Doutor Sidney, eu vou falar do início da vida e do fim não do fim da vida, viu, gente? Mas de um determinado momento, uma etapa da sua vida. Quando uma criança recém-nascida toma leite, geralmente a mãe tem todo um jeito de cuidar na hora que ela tem esse refluxo. Quando você fala do refluxo numa pessoa com um pouco mais de idade, ou já na terceira fase da sua vida, na melhor idade, como a gente fala, parece que isso vira algo que se tenha que se preocupar um pouco. Qual é essa diferença, então? O que acontece no organismo de uma criança recém-nascida e de uma pessoa já numa idade mais adulta? Eu vou te dizer que o refluxo é fisiológico de todos nós. Nós temos certos graus de refluxo. O que acontece é que nós temos os esfíncteres. E a criança, ela nasce com esse esfíncter incompleto, chamado hipotônico. Então, o que acontece? Com o tempo, esse esfíncter ele atinge uma maturidade e a mesma coisa, como esse esfíncter é um grupo muscular, com a idade a gente perde a força, o esfíncter também perde a mesma força. E uma outra coisa que piora ainda mais isso, a tonicidade do esfíncter, é o sobrepeso. Então, uma das piores coisas para quem tem refluxo é ganhar peso. Eu sempre digo, quem ganha 2 quilos, ganha 20% de sintoma em relação ao refluxo. Quem perde 2 quilos, ele perde 20% do sintoma. Então, na verdade, é um esfíncter, é um músculo que nós temos, que na criança, pela prematuridade, geralmente ele é mais frouxo, vamos dizer assim, ele é hipotônico, e no final da vida também, com a senilidade, ele tende a ficar mais hipotônico. Doutor Zé, nós temos 1 minuto, só gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a questão do diagnóstico e do tratamento para quem tem câncer de estômago. Então, o diagnóstico do câncer do estômago, ele é exclusivamente feito por endoscopia. Basicamente, endoscopia é o termo, que é um exame inócuo, um exame que você faz e vai para casa, pode fazer com ou sem sedação. E aí, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento. Por isso que nós estamos agora, no dia 29, fazendo a conscientização nacional de que você busque pessoas acima dos 50 anos, que tem aquela queimação, que tem aquele empachamento, procura um médico, faz uma endoscopia, que é um exame indolor, não tem nada a dizer, fulano vai piorar, vai ficar mal, não tem, isso é mito. E só para dizer uma coisa, no Japão ele faz parte dos exames admissionais. Todo trabalhador no Japão, ele faz no início do trabalho e a cada 2 anos uma endoscopia sem sintoma. Por isso que eles têm 90% de cura do câncer gástrico lá no Japão. E tratamento? O tratamento, ele é eminentemente cirúrgico. Hoje tem surgido novas drogas para quimioterapia, recombinação gênica, uma coisa bem interessante, e a radioterapia. Mas lembrar que a radioterapia e a quimioterapia já na doença mais avançada. O diagnóstico precoce vai levar a um tratamento cirúrgico. Hoje nós fazemos até por videolaparoscopia, semelhante à cirurgia dos buraquinhos da vesícula. Então você retira o órgão e também tem o tratamento endoscópico. Hoje, quando é tão precoce como aquele estágio 0, o endoscopista vai, tira um pedacinho e a pessoa não fica mais nem internada. Então, é importante o diagnóstico precoce. Doutor Sidney, muito obrigada. Deu para tirar muita dúvida, não foi não, gente? E é muito importante a gente aproveitar essas dicas que são dadas aqui pelo doutor Sidney Chalub para a gente colocar no nosso dia a dia. Usar mesmo a nosso favor, tá bom? Obrigada, querido. Na próxima terça a gente volta com mais um tema. Se Deus quiser, vamos falar alguma coisa bem interessante da nossa região. E você pode, inclusive, sugerir o assunto que você quer que a gente bata aqui, esse bate-papo, para tirar suas dúvidas. É só entrar nas redes sociais do programa, que vai ser um prazer atender todo mundo, tá bom? Fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui na Band.